Olá, crianças, tudo bem? Na aula passada, a gente falou sobre a diferença de populoso e povoado, né? A gente até colocou o Brasil como como uma referência para explicar populoso e povoado. Por quê? Porque o Brasil ele é um país muito populoso e pouco povoado. Afinal, nós, apesar de termos uma grande população de mais de 200 milhões de habitantes, a gente também é o quinto maior país do mundo. Então, isso faz com que, ao distribuir essa população enorme que a gente tem pelo quinto maior país do mundo, a gente acaba tendo uma densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, menor do que se espera. Se eu comparar, por exemplo, com o Japão, ele tem um número de habitantes de mais de 100 milhões de habitantes, é um número alto também. Só que o território japonês é muito pequenininho. Então, quando eu divido a população absoluta do Japão pelo território dele, que é um território pequeno, eu vou ter uma densidade demográfica 5 vezes maior do que a brasileira. Então, em população absoluta, o Japão ele é menos populoso, mas em questão de densidade demográfica, ele é muito mais povoado. Quando a gente fala da densidade demográfica brasileira, eu quero que vocês prestem atenção nesse mapa aqui. Esse mapa, gente, mostra como está distribuída a população brasileira no território. Onde vocês verão os pontos mais escuros é onde se concentram mais pessoas, é onde a densidade demográfica é maior. Vocês vão reparar que isso acontece muito no litoral, na costa do Brasil, onde tem o Oceano Atlântico. Você vai ver quase toda a costa do Atlântico, quase todo o litoral brasileiro, ele está bem mais escuro. Quer dizer, ele concentra muito mais população. E isso, gente, tem a ver com a formação do território brasileiro, porque os colonizadores portugueses iniciaram a exploração da colônia pelo litoral, onde se desenvolveram também as atividades agropecuárias, onde se fundaram as primeiras vilas, primeiras cidades. Então, nessas áreas é que também se formaram, no decorrer da história, os grandes centros urbanos do país, que hoje apresentam as mais elevadas taxas de densidade demográfica. Se você também for reparar no mapa, você vai ver uma bolinha. Essa bolinha marca as capitais. Se você for contar também as capitais do território brasileiro, você vai reparar que a grande maioria delas está no litoral do Oceano Atlântico. Agora, a gente vai falar um pouquinho das taxas populacionais. Aqui, a gente vai falar de 3 taxas populacionais, tá? A taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade e taxa de natalidade. A taxa de mortalidade infantil, gente, ela também, alguns estudiosos, em vez de tratar como taxa de mortalidade infantil, eles tratam como taxa de mortalidade na infância. Em vez deles registrarem o número de óbitos de crianças até 1 ano a cada 1.000 nascidos vivos, eles registram a taxa de mortalidade de crianças até 5 anos de idade. Mas é mais comum a gente usar a taxa de mortalidade infantil, que é crianças até 1 ano. Normalmente, gente, essa taxa de mortalidade infantil ela é muito alta em regiões do Brasil que têm pouco acesso à saúde e à vacinação. As crianças acabam morrendo de doenças muito simples até. Então, você pega a criança que morre por desidratação, porque pega algum tipo de infecção, vômitos e diarreias constantes acabam levando à desidratação da criança. Então, uma doença relativamente simples, que poderia ser tratada, né, de forma fácil com medicação, ela acaba gerando o óbito de crianças em regiões de pouco acesso a tratamento médico. Nós vamos sempre usar como referência a cada 1.000 habitantes. Então, a taxa de mortalidade, número de óbitos em cada grupo de 1.000 habitantes. Taxa de natalidade,
número de nascimentos em cada grupo de 1.000 habitantes. Só que a gente tem que determinar um período para fazer essa taxa. Então, eu posso falar de uma taxa de natalidade naquela semana, naquele mês, naquele ano, naquela década, tá? Naquele século. Então, eu posso determinar a data que eu quero estipular essa taxa de natalidade. No topo do slide aqui, você vê crescimento natural ou vegetativo. Ele é a diferença, gente, entre a taxa de natalidade e a mortalidade. Vamos imaginar da seguinte forma: se eu tenho uma taxa de natalidade maior que a de mortalidade, que é o que normalmente acontece, nós vamos ter um crescimento da população, um crescimento natural, orgânico. Por isso que a gente chama de vegetativo. Estão nascendo mais pessoas do que morrendo. Só que eu posso ter também um crescimento vegetativo negativo. Quando isso acontece? Quando eu tenho mais pessoas na taxa de mortalidade do que na de natalidade. Quer dizer, quando morre mais gente do que nasce. Então, a população, em vez de crescer, ela diminui. Outra taxa populacional importante para a gente ver é a taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número médio de filhos de uma mulher, é a idade fértil da mulher, que vai da menarca à menopausa. Essa taxa, gente, ela vem diminuindo nas últimas décadas no Brasil. Nos últimos 50, 60 anos, a gente vê uma redução cada vez maior dessa taxa de natalidade, né, dessa taxa de fecundidade, quer dizer que gera uma redução da taxa de natalidade. Corrigindo. Por que isso? Na década de 60, eles ampliaram o uso dos anticoncepcionais e a mulher passou a ter um controle maior do número de filhos que ela queria ter. Então, ela passa a ter um controle familiar. Então, na década de 60 no Brasil, as famílias tinham 6, 5, 7, 10 filhos. Depois a gente vai ver na década de 80, essa taxa ela já cai bastante, né? Em uma média de 4 filhos por mulher. E da década de 2010 para cá, né, a gente já vai ver que essa taxa está reduzindo, a média de menos de 2 filhos por mulher. Então, isso faz com que a taxa de natalidade brasileira ela venha caindo cada vez mais no decorrer do tempo. Há algumas décadas, o Brasil era considerado um país de jovens, porque como a gente tinha uma taxa de natalidade muito alta, boa parte da nossa população estava concentrada na faixa, né, da primeira infância até 20, 25 anos. Era um país de população extremamente jovem. Tá? Hoje a gente está vendo esse cenário mudar. Hoje o Brasil é um país muito mais maduro. Nós temos uma população, uma parte da população muito grande agora na faixa dos 30, dos 25 aos 50 anos, uma coisa que não acontecia algumas décadas atrás. Uma das coisas que levou à diminuição da taxa de fecundidade foi a mulher ter entrado no mercado de trabalho. A mulher passou a estudar mais, a ingressar no mercado de trabalho, a buscar novas profissões e ela acabou começando a controlar também mais o número de filhos que ela gostaria de ter durante a vida. Então, o fato dela se dedicar profissionalmente fez com que ela diminuísse o número de filhos para que ela pudesse conciliar a vida familiar com a vida profissional. Para que a gente consiga analisar, né, como uma população está distribuída entre gênero e idade, de uma forma bem simples, nós fazemos uso de uma pirâmide etária. A pirâmide etária, ela é um gráfico. Então, em uma imagem, nós conseguimos visualizar muitas informações diferentes de um jeito muito mais simples, muito mais prático. O nome é pirâmide etária, por quê? Porque a forma de uma pirâmide, a base é maior do que o topo.
E é o que a gente vai perceber quando observa esse gráfico. Por quê? Porque a gente vai ter muito mais pessoas dentro de uma sociedade com uma idade menor do que em idade avançada. Então, você vai ter entre, por exemplo, as crianças em primeira infância até 25, 30 anos de idade, você vai ter uma concentração muito maior da população do que de um grupo da população com 90, 100 anos de idade. A base, normalmente, é maior do que o topo. Em países muito desenvolvidos, a pirâmide ela não tem tanto a forma de pirâmide assim, porque é uma população em que a taxa de natalidade é muito baixa. Então, a base da pirâmide vai ser estreita. A grande parte da população ela é da idade adulta e muitas pessoas chegam numa idade avançada porque os países mais desenvolvidos acabam tendo uma expectativa de vida alta. Quer dizer, as pessoas elas se espera que elas vivam bastante porque as condições de vida nesses países são condições boas. Eles têm alimentação adequada, eles têm atendimento médico, eles têm acesso a medicamentos e tratamentos. Então, tudo isso leva a uma vida mais longa. Enquanto em países mais pobres, em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, em países pobres, a gente vê que a população mais velha não tem tanto acesso a esses recursos e uma parcela muito pequena da população chega em idades muito avançadas. Por isso, essa diferença que a gente consegue ver simplesmente olhando para os gráficos. Né? Se você olha um gráfico com uma forma muito de pirâmide, base bem grande e topo bem estreito, é um país que ainda precisa melhorar a qualidade de vida da população. Se você vê um país, um gráfico de pirâmide etária, onde da base até o topo você não vê essa forma de pirâmide, você vê ele meio parecendo, sei lá, um jarro, você vai ter aí uma população mais desenvolvida, uma população mais madura, uma população que chega a idades avançadas em um número maior, tá? No Brasil, como a gente está num país que a gente qualifica como emergente, né, que é um país capitalista que está em processo de desenvolvimento, a nossa pirâmide etária ela está entre os dois, tá? Ela está ganhando uma forma de país desenvolvido já, mas a gente ainda não tem uma parcela tão grande da população em idades mais avançadas. Mas espera-se, né, que o Brasil, primeiro, ele vai crescer menos nas próximas décadas, a população vai crescer bem menos nas próximas décadas e também a gente vai ter um número muito maior de pessoas chegando em idades mais avançadas. Aqui eu tenho para vocês um exemplo de pirâmide etária. É a última pirâmide etária do último censo, né, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e vocês podem observar o que eu falei. A gente vai ter você consegue ver de um lado, né, a quantidade de mulheres em cada faixa etária, do outro lado a quantidade de homens em cada faixa etária. A gente vê o que eu falei com vocês há pouco, de que a taxa de natalidade brasileira vem caindo, né? Então a gente tem uma base um pouco menor hoje em dia do que tinha antigamente, e a gente está tendo cada vez mais pessoas, né, chegando numa idade mais avançada. Pessoas que chegam a 100 anos ou mais é uma característica de países desenvolvidos. Então, em algumas décadas, se espera que a pirâmide etária brasileira fique uma pirâmide etária compatível à dos países mais ricos. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu deixei para vocês alguns exercícios que têm a ver com essa matéria. Antes de vocês começarem os exercícios, eu quero que vocês leiam as páginas da página 46 a 49, que é sobre esse tema que a gente está falando nessa videoaula. E se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail da Pro. Tchau e até a próxima!